no mundo da investigação e da proatividade. Então aí, né, uma outra coisa que trabalha forte é a ideia do protagonismo. Esse projeto, antes de avançar, esse projeto, a gente, e depois eu vou voltar nas fases, a gente trabalha com a ideia de 3 fases, que não são lineares, que são dialéticas. Conhecer, compreender. A segunda fase, conhecer, compreender, compreender e propor. E a terceira fase, propor e agir. Então a gente discute com eles e leva eles a pensar o seguinte, que eles também têm um papel social. E que a ideia de pesquisa deles deve levar a no mínimo, a uma possibilidade de intervenção no lugar onde eles estão. Então, como eles são de vários municípios, a gente estimula que pensem problemas, né, ligados ao seu município. Ou a partir da temática que o sujeito sugere, né, interroga, né, e problematiza dentro do lugar onde ele está. Para que ele possa, ao final da sua formação, ter um projeto de intervenção. E aí entra a metodologia científica para dizer, puxa para cá, dá o espaço tal, faz isso, objetivo assim, assado. Né? Então, mas quando ele chega lá, ele já sabe, né, de tudo isso. A gente só diz o nomezinho, ó, isso é tal, isso é tal, isso é tal. Né? Então o cara ele fez a construção lá da metodologia a partir das conversas que vai vendo, daí de um artigo que ele lê. E a gente aí estimula muito, ao invés de livro, né, artigo, que é mais fácil, que é mais curtinho, que, né, com possibilidade de penetrar nessa proposta. Fundamento teórico prático. E aqui entra, então, a formação específica da área desse sujeito. Quando a gente fala do projeto, e quando fala da integração cultural e humanística, a gente pensa que, fortemente, o projeto vai ser um elemento propulsor do fundamento teórico prático. Propulsor de que jeito? De sustentação. Como ele vai para a realidade pesquisar isso, a gente estimula que ele faça a apreensão possível e a leitura possível de realidade. E estimula que ele leve isso para cá. Então, quando o professor está falando a partir do conhecimento específico do curso, ele vai puxar o diálogo com a realidade do lugar onde ele está. Né? E aí o professor vai fazer a contextualização. O professor aqui vai fazer saída de campo. Então, no primeiro semestre, conhecer e compreender, a gente tem um momento que a gente chama lá de reconhecimento crítico da realidade. Então, coloca a mocidade lá dentro do ônibus e vamos embora. Vai para outro lugar. Fazer uma pergunta interna. Por favor. Qual é a sua área de atuação, apesar de você acreditar que isso vale para todas as áreas, aqui, engenharia, humanas, medicina, aonde é que funciona isso? Porque está caindo direitinho dentro do ramo da medicina, que funciona medicina, família e comunidade. Eu não aprendi quando era jovem, não existia isso, não sei, mas é super atual. A minha área de atuação dentro da universidade lá, eu hoje trabalho como docente de curso de ciências. Isso que você está falando cabe em todas as áreas? Cabe. Trabalho no curso de ciências e trabalho, eu falava, né, dava o exemplo da distância, esse curso que funciona sábado, é um curso de especialização que eu coordeno, que é gestão, processo, educação e diversidade e inclusão. Sair toda a escola que é certo. E que a gente tem que trabalhar nessa lógica. Se eles não podem ir na universidade, tentar chegar a eles, né? Seja do jeito que for. E a gente trabalha dentro dessa perspectiva também. Né? Então, só para dar 2 exemplos distintos. Mas lá a gente tem curso de fisioterapia, tem curso de mais tradicionais, né? Fisioterapia, serviço social, são áreas mais duras de trabalhar. Porque tem toda uma tradição engessada. Mas vale. É duro de trabalhar, mas vale. E aí, veja bem, não é só por conta da corporação, é por conta da concepção também dos professores. E da dificuldade que tem de movimento para outra coisa que não aquela formatada. Porque aquela formatada dá segurança. E não dá para tirar a razão de ninguém. Dá segurança. Porque está lá, está na lei, está como é que é no serviço social, lá, código, tem um documento, então dá segurança. Quando sai daquilo ali, a gente trabalha aqui na insegurança. Então, assim, ó, esse sujeito que está trabalhando aqui pode se tornar um excelente investigador, mas pode ser que não também.
pode ser que não. E tem alguns que chegam com dificuldade ao final. É que na outra formação a gente escamoteia, né? Não. Mas a gente diz aí que a responsabilidade é dele. A diferença é essa, né? Aqui a gente diz a responsabilidade aqui é nossa, deles e nossa. Porque a gente propôs esse outro movimento, né? E no outro que está posto, assim, olha, eu dei uma aula excelente. Falei para vocês aqui tudo. E aí, vocês vão estar tudo errado depois. Né? Então a gente faz uma separação aí. Mas eu acho que é por isso. Vou colocar mais um pouco. Manda bala. Eu procuro assumir agora a coordenação da medicina. E a medicina está por receber a visita do médico. Que para mim é uma bruxa. Vem cobrar da gente se a gente está dentro dessa coisa que também se deixa o nome, dessas leis, diretrizes e bases, não sei o quê, quando na verdade eu não sei. No meu, que eu coordeno até agora, tem uns períodos que eu não coloquei professores que ficam abertos para ler livro, para se informar, para ver jornal, é muito parecido com isso. Eu estou gostando porque eu estou vendo alguém mais faz alguma coisa, ou eu estou fazendo alguma coisa um pouquinho parecido com o que alguém está fazendo. Eu vou responder isso para o André. É difícil de responder a pergunta. Mas veja bem, isso é importante que você faça e esteja no projeto pedagógico do curso. O avaliador vai pegar o projeto pedagógico do curso e vai fazer, vai pegar as emendas, né? O pessoal é técnico. O pessoal que chega, todo mundo acho que já passou, ou talvez até tenha alguns colegas que sejam, né, também avaliadores. Tem uma listinha, o cara vai ticando ali, claro, tem isso, é aquilo, né? Ele é extremamente positivista, aquela lista ali. Então, você vai ter que ter as amarrações, né? Como é que a gente passou em todas as reconhecimentos, né, de curso? A partir das amarrações, do projeto pedagógico do curso, do aluno falando a mesma linguagem que a gente, dizendo, olha, do tanto que ele consegue crescer a partir dessa proposta. Ou seja, são de várias amarrações. Porque o pessoal vai fazer isso, pegar aquela listinha pronta lá e ver se bate de um lado com o outro. Mas é difícil de responder. Gente, então aqui no conhecimento, nos fundamentos teóricos práticos são então, os conhecimentos específicos de cada profissão. E aqui, talvez seja para vocês o mais curioso de tudo, né? Esse negócio de interação cultural e humanística. Assim, eu estou formando médico, estou formando um engenheiro, que raio, vou deixar 20% do currículo o sujeito fazer, eu não vou estar dando, né? Vejam bem, isso aqui não é assim curiosidade de vocês, dos alunos também quando entravam, hoje não mais, porque já criou uma cultura, o setor lá já tem 2005, 2013, 8 anos está fazendo agora, então já criou uma cultura, mas os primeiros alunos criavam uma interrogação enorme. Tipo, eu estou perdendo tempo, que eu tinha que estar vendo aqui, ó, matemática, física, química, e eu estou interação cultural e humanística. O que a gente faz aqui? A gente entende que o sujeito, que o profissional, como diria o Nova, né? O professor é a pessoa, mas uma parte importante da pessoa é o professor. Ou seja, se a gente separar a pessoa do profissional, que normalmente a gente faz no profissional, a gente está formando quem? Para quem? Né? Se a gente conseguir fazer uma formação que englobe uma contextualização científica, cultural, popular, de olhar pessoal, a gente está proporcionando para que esse sujeito faça múltiplas relações como ele faz aqui. Só que ele faz aqui e traz para cá, para a formação específica dele. Então a gente está dizendo, o que tem aqui? Um dia por semana, nós temos lá o que a gente chama então de interação cultural humanística, que nós discutimos e se organiza a cada semestre temas mais variados possíveis. Proposição de quem? Por parte dos alunos ou por parte dos professores, ou da reunião de ambos. Então vamos conversando, no início de cada semestre se coloca por grandes temas.
separa lá os corredores por grandes temas, o andar por grandes temas. E o aluno vai chegando e a gente vai começando a construir. Quem são os alunos de qualquer curso e de qualquer semestre? Então pode o aluno do primeiro semestre, um do último semestre do outro curso, um de agroecologia e outro de serviço social, um de fisioterapia e outro de ciências. Então, tem um grupo, nesse semestre passado, há 2 semestres, que eu trabalhei com a mesma temática. Então, eu vou pegar um caso concreto para vocês visualizarem melhor. A proposta era trabalhar no meu ish, e aí a gente chamou café com polêmica. A ideia era café, então todo mundo tem que trazer café. O café, no caso, eu trazia, e cada um lá depois, né, a gente dividia, trazia um negócio, uma bolachinha, fazia bolo, fazia não sei o que mais. E a gente conversava, discutia, ria. A partir de quê? De uma ementa que a gente constrói coletivamente na primeira e segunda semana. Que temas a ideia, como diz o título, café com polêmica, é discutir temas polêmicos da nossa contemporaneidade. Que temas vamos discutir? Vamos discutir os mais tradicionais, religião, Copa do Mundo, deixa eu ver se lembrar outros temas, religião, Copa do Mundo. Estava na época, né, lá do ainda, né, nunca sai de foco o Oriente Médio, então da questão muçulmana, e aí acho que a gente vai atrás, primeiro não tem uma ordem, né? A gente vai atrás de artigos que já estudam isso. Copa do Mundo, então vamos atrás de dados do governo federal, que valores foram aplicados, de dados dos outros países onde teve a Copa do Mundo. Elas são feitas por cursos, são feitas na universidade inteira, como é que acontece isso? São feitas no setor inteiro, né? No setor da universidade lá, então a gente no campus da universidade, no campus. Então lá nós temos 15 cursos. Então, entre os 15 cursos, então a gente coloca por andar, na noite tem 11 e durante o dia tem 4. Então, já te dou a palavra. Então, de noite, dos 11 cursos, a gente coloca, tem 2 blocos, 3 andares cada bloco, então cada andar fica uma temática e nós, professores, ficamos nas salas. Então, uma temática é determinada e as pessoas dos diferentes cursos se adequam pela afinidade ou interesse do tema. Isso. Eu vou participar, eu aluno, né? Vou participar daquela temática que eu tenho desejo naquele momento, que me desperta, né? Curiosidade, ou faz sentido para alguma outra coisa que eu estou fazendo. Né? Então aí as relações são múltiplas. Inclusive, o aluno é livre para alternar entre os meses, por exemplo. Ele começa indo na sala que o senhor é o coordenador e no mês seguinte ele pode ir para outra sala, discutir outro assunto. No semestre seguinte. Tá, no semestre ele fica... Isso. Tá. Durante as 3 primeiras semanas, a gente consolida a temática do grupo. A gente fica 2 semanas discutindo então, qual a temática, e na 3ª semana a gente fecha o grupo. Quem está naquele grupo tem que permanecer naquele grupo até o final do semestre. No outro semestre, pode ser que repita a temática ou não. Pode ser que, né? Por exemplo, nesse semestre agora eu não vou trabalhar mais com café com polêmica. Eu acho que já é um tema lá que esgotou. Não esgotou coisa, mas esgota a comunidade, né? Então eu vou trabalhar com a outra área, tá? No kitzinho, para você ficar com a Margarida também, que é educação do campo. Então, vamos trabalhar, discutir as relações dentro da educação do campo. Então já tinha um grupo que discutia, né? E a gente vai dar continuidade para a educação do campo. E aí surgem temáticas, enfim, de toda a ordem. Mas veja bem, e aí entra o papel pedagógico do professor que faz, né, a mediação desse trabalho. Qual é o papel pedagógico do professor? É trabalhar e aprofundar as relações científicas, culturais e de saberes também populares dessas áreas. Né? De forma que, olha, não vai ser um espaço só que eu vou trabalhar no senso comum, mas eu vou aprofundar de forma científica, ou seja, bibliografias
de referência que me ajudem a pensar criticamente nessa temática. Isso aqui, esse movimento desses 3 grandes eixos que vão compor os diferentes cursos, os currículos dos diferentes cursos. Deixa eu falar para você uma coisa. Vou só voltar ali para a gente ir adiante. Então, eu vou falar lá das fases, né? E depois eu vou falar mais adiante, tem um outro nomezinho. Então, a ideia inicial é conhecer a realidade criticamente, o aprofundamento metodológico científico e a transição para o exercício profissional. E aí, que atividades, né? São todas as mais variadas possíveis e comuns também aos fazeres, né, de vocês. Não tem assim, grandes novidades, né? Mas a possibilidade de trabalhar nas mais diversas dinâmicas possíveis para contemplar esse movimento. Então não é um movimento linear, primeiro eu faço isso, depois isso, né? Mas são movimentos dialéticos. O conhecimento da realidade, o sujeito vai até o final do seu curso, saindo, fazendo as incursões, trazendo dados, discutindo, né? Da mesma forma, né, o conhecimento específico da sua área e o movimento do exercício profissional que a gente estimula muito do trabalho de estágio, seja estágio remunerado ou não remunerado, mas com esse diálogo íntimo com a sociedade, com o lugar onde ele vai trabalhar, ou com espaços onde ele pode, né, transitar futuramente. Uma pergunta, como é que é feito, digamos assim, como o professor pode ter conhecimento do conhecimento do aluno? Como é que o professor pode cobrar do aluno, depois de tanta conversa informal, como é que eu vou saber que o aluno, ou melhor, simplificando, dá-se nota para esse aluno? Avaliação. Sim. O que a gente faz? Vou chegar ali na frente. Chega lá. Então aqui eu falava da distribuição, né? Eu acho que é outra coisa. Isso. Vou falar aqui e passo para o slide que a gente já entra aqui. Como é que está organizado hoje lá? Como é que se organiza a estrutura do setor litoral lá da Universidade Federal do Paraná? Por cursos, que a gente chama de câmara de curso. Por grupos de trabalho, que é ligado aqui especificamente aos técnicos. Então, os técnicos, essa é outra coisa interessante. Se a gente trabalha na ideia do protagonismo, se a gente trabalha na ideia da possibilidade de autogerenciamento, então a gente entende que todos os sujeitos da universidade são sujeitos que devem desenvolver a mesma possibilidade de emancipação, de protagonismo, inclusive os técnicos que trabalham no setor. Então os técnicos têm o seu grupo de discussão pedagógica, eles participam das atividades pedagógicas, participam do conselho do setor. O conselho do setor é o espaço máximo nosso lá de discussão e de tomada de decisão. Como também os alunos participam do conselho, né? E hoje a gente tem lá uma paridade. Então, em fase, nós temos um regimento lá em fase de aprovação final. Mas então, por um movimento mais movido pela tradição, hoje a gente tem uma participação igual entre professores, alunos e técnicos. Vou ali para avaliação. Os outros grupos, eu estava falando do grupo lá, então tem outro grupo que é o grupo da interação cultural humanística, então tem um grupo de professores representados por cada curso, então dá 15 professores aqui, que fazem também, participam do processo de avaliação. Mas eu vou chegar especificamente com perguntas. Depois tem um comitê de avaliação, que é no final de cada semestre, que a gente faz algo que lembra o conceito de classe.
todo mundo aqui que já passou pela escola básica, né? A escola básica tem o conceito de classe. E lá a gente discute, né? Quando tem um caso mais específico. Mas eu vou ver se eu tenho anotado aqui, senão eu vou te... Como é que a gente faz a avaliação? Por conceitos. Aprovação, aprendizagem plena, aprendizagem suficiente, aprendizagem parcialmente suficiente e aprendizagem insuficiente. Como é que a gente chega a esses conceitos? Que é a tua pergunta. Trabalhamos fortemente com a autoavaliação e a avaliação do professor. A ideia é a avaliação de um processo. Então, na autoavaliação, o que a gente pede? A gente pede relações, reflexões. O aluno, né, ele vai fazer ao final uma autoavaliação que a gente poderia chamar de uma prova final desse processo. Né? E ao final ele se dá também a avaliação e justifica por que ele está dando o APL, o AS, o AI. Né? Diante disso não é a avaliação final. E aí tem a avaliação do professor sobre o processo que esse aluno construiu. Sobre o processo, não sobre o conhecimento. Sobre o processo que constrói. Sobre o processo que constrói. Evidentemente que dentro do processo entra também o conhecimento. Né? Não como especificidade do olhar, mas se o sujeito alcançou, ele tem que alcançar o que baliza cada movimento desse aqui da avaliação. Baliza o que ele tem que dar conta em cada semestre. Né? Então no semestre, no terceiro semestre do curso X, ele tem emendas, né, que vão balizar, ele tem objetivos que vão balizar aonde, né, esse sujeito está aqui na aprendizagem. Então, dizer assim, a aprendizagem a partir de quê? Da minha interpretação, não. Balizada pelos objetivos do terceiro semestre, que tem uma emenda, né, que orienta que conhecimentos o sujeito tem que construir nesse semestre. O meu olhar avaliativo é em cima da autoavaliação, claro. Da autoavaliação e da sua avaliação que você faz. A minha avaliação é em cima da autoavaliação. A sua avaliação, A minha não. avaliação. Eu diria que são duas coisas. São duas coisas, não são distintas, mas são de autorias diferentes e de possibilidade de diálogo ao final. Né? A autoavaliação que o aluno faz, vou te dar um exemplo concreto do curso de ciência desse semestre. Na turma, nós tivemos, porque a gente trabalha, então é uma outra coisa que a gente fala depois. Trabalhamos entre 2, às vezes 3 professores. Na turma, nós tivemos 3 alunos que não alcançaram, que ficaram naquilo. Não alcançaram nem o APL, nem aquilo, esse cara aqui. Alcançaram algumas coisas, mas não o suficiente para não precisar trabalhar mais com esse conteúdo que estavam trabalhando. Um dos alunos, dos 3, um deles se deu a aprendizagem suficiente. Aí depois, né, aí nós fomos conversar com o aluno e discutir com ele o processo dele, para que ele entendesse por que não esse conceito e sim esse conceito aqui. Então tem o olhar do aluno, mas tem o olhar também nosso aqui. O que a gente entende nesse movimento? É um processo de construção de conhecimento também. Então a avaliação não como verificação, mas como um momento também da gente fazer a construção do conhecimento e de problematizar coisas que de repente na autoavaliação ele não percebeu. Ele se deu no AS e o comitê deu APS. O comitê foi conversar com ele para que ele entendesse por que ele é APS e não AS. Isso. Para ele entender por que eu comitê estou certo e ele está errado com o AS, citando o AS. Como é que eu consegui avaliar que ele de fato não teve uma aprendizagem parcialmente suficiente? É isso que a gente está querendo entender. Como é que eu chego a verificar isso? Porque não me parece que vocês façam provas. Alguns professores fazem, outros não. Né? No caso específico desse aqui, vamos ver se eu pegando o exemplo, fica mais fácil de explicar. No caso específico de ciências, como é que a gente trabalha, trabalhou nesses últimos 2 semestres com essa turma? O
os conteúdos que eles trabalharam têm relação com a ementa, os objetivos, e tem relação direta com o que a escola, com aquele adiantamento, ou com aqueles adiantamentos que estão trabalhando aquela temática do trabalho. Então, primeiro ponto, né, a vinda do professor da escola, lá do 9º ano, do 4º ano, para discutir conosco o início do processo. Então, vem lá no início do semestre, né, e a gente, a partir do momento que a gente constrói com o aluno o que a gente vai lá trabalhar, né, o trabalho do projeto, uma das metodologias que a gente utiliza é o mapa conceitual. Então, a partir da construção do mapa conceitual coletivo, da turma, né, então a gente passa a trabalhar com o livro didático da escola, como referência do que a escola trabalha, como possibilidade de aprofundar aqui na universidade, com o olhar do professor lá da escola, dizendo para a gente, olha, isso a gente já faz, mas isso a gente não faz ainda. Né? Então, na construção, isso a gente já alcança. Então, o aluno parte com um dado de realidade, que não é mais o inventor da roda. Ele pega a roda feita e vai se perguntar como é que eu faço a roda funcionar melhor. E é esse o olhar que o professor traz. Com uma proposta ao final da gente ter mecanismos de perceber todo o processo e de que nesse mecanismo final de perceber o processo, o aluno tem um instrumento concreto que é o que ele vai fazer além do que o professor lá não consegue, ou não tem possibilidade, ou que o nível didático não contempla, ou que o professor apontou. Professor da escola básica. Então, dessa conversa, veja bem, só para chegar na leitura, nessa conversa a gente começa. O professor da escola básica. Então, nessa conversa, o que a gente já construiu? A trajetória que o aluno tem que construir ao longo do semestre para poder entender que ele alcançou ou não alcançou isso que nós temos aqui. Então, na construção desse processo, a gente já parte com a clareza do que precisa alcançar. A gente já parte também, no primeiro momento, discute com ele a autoavaliação. Então, leva para a sala de aula e trabalha no início do semestre. Olha, nós vamos avaliar a partir disso. Quando ele chega ao final do semestre, né, ele sabe que ele deu conta e que não deu conta. Ou às vezes acha que deu conta com esse, né? E a gente, né, não tem como pensar que, não, o aluno está, às vezes até pode ser, mas não dá uma enganada e tal. Né? Pode ser, mas não penso que fosse o caso lá. Então aí a gente tem um processo construído coletivamente desde o início, discutido ao início do semestre, e que é um instrumento que a gente, lá no final, vai ser a referência para dizer, olha, quando disse que alcançou isso, te faltou isso. Então, quando foi fazer a intervenção na sala, tu não levaste, tu não alcançaste aquilo que nós nos propusemos a construir. Durante o semestre, né, e algumas vezes tu trouxesse material, outras vezes tu não trouxesse material para discutir. Quando tu trazia o material, não vinha numa condição no mínimo suficiente para embasar a tua discussão. Enfim, que aí a gente tem, né, como acompanhar. Estão falando de quê? Veja bem, estão falando de quê? De trabalhar, e aí a condição objetiva para isso. Estão falando de trabalhar com 12 horas. Estão falando de trabalhar com 12 horas de aula. Tá? 12 horas de aula de conhecimento específico, né? Tem ali o IXPA, né? Mas de sala de aula lá com a turma de ciências. Então eu trabalho lá com essa turma, eu e um outro colega, segunda, terça e quinta, na mesma turma. Então a gente acompanha. Qual é a proposta nossa dentro do curso? É que cada dupla de professores, no dupla, possa acompanhar a mesma turma durante um ano, 2 semestres. Por quê? Justamente para ter subsídio, para conhecer o aluno, para poder caminhar junto com ele
no sentido de crescimento, né? Conhecendo, talvez venha, né, naquela sua indagação de como é que eu conheço o aluno, então desse processo que eu vou acompanhando. Professora, fique à vontade. É o seguinte, como observadora, eu vejo o seguinte, nós estamos trabalhando aqui, um dos focos da nossa reunião aqui é a formação dos nossos professores no agir pedagógico. Agora eu pergunto a você, esse tipo de avaliação, não daria margem também para ter uma avaliação muito subjetiva do professor? Porque às vezes nós sabemos, nós somos professores, nós sabemos que tem professores que têm empatia. Eu, como coordenadora de curso, eu recebo milhares de reclamações desse tipo, e tem professores que às vezes têm uma empatia negativa com o aluno, por mais que o próprio aluno se esforce, nunca consegue satisfazer o professor. E às vezes também é o contrário, o professor se esmera o máximo, o aluno arranja sempre um jeito de denegrir a imagem do professor. Aí, então a minha pergunta é, como vocês fazem para que esse professor, digamos assim, anule a sua empatia negativa na hora de dar uma nota nesse tipo de, fazer uma avaliação nesse tipo de avaliação? Professora, eu posso responder a outra pergunta? Como é que a gente faz para inverter esse sistema tradicional? É verdade. É humano, né, professora? É humano. Não, aí é que é humano, mas no sistema tradicional existe uma prova, existe uma coisa que o aluno pode dizer o seguinte, eu quero uma revisão, e você, como coordenadora, você coloca aquela prova para 3 outros professores fazerem a revisão, e olha, isso às vezes acontece. Às vezes um aluno sai de 4, 5 e passa para 8. Eu digo isso porque já aconteceu no meu curso. Então eu me pergunto, como nós poderíamos fazer para que o professor, que a gente sabe que isso existe, não levasse em conta a sua empatia negativa com aquele aluno e não viesse a prejudicar o aluno. O aluno se diz, como você disse ainda agora, eu acho que a minha avaliação foi média. Aí o professor, não, você não foi média porque foi isso, foi aquilo. Eu estou vendo sobre o prisma do professor. Como a gente pode trabalhar isso? Vocês têm algum dispositivo para preparar o professor para não deixar isso acontecer? Professor, então, primeiro, responder assim, o aluno tem o mesmo direito de recorrer, de fazer a solicitação, de revisão do seu conceito final, tem as mesmas prerrogativas. Né? Então, quem tem o que a gente chama de tradicional, né? Ele tem as mesmas prerrogativas. E é o mesmo professor que dá a nota? Porque nós temos um professor que eu não olho, a minha nota é essa. Não, Posso? Claro. Eu acho que é porque é outra cultura mesmo. Se a gente for pensar esse processo aí, né? A partir, por exemplo, do que a gente tem delineado daqui não é essa. Então seria muito complicado como você está colocando algumas questões. Eu, por exemplo, meus filhos, eles estudam nesse sistema, né? Que é um sistema bem na perspectiva piagetiana e tal, construtivista. Eu tenho certeza que eles não teriam nenhum problema em relação a isso, porque eles já têm esse processo dialógico, com sala de aula, com discussão com professores, e eles são crianças, né? Eu acredito que se nós começássemos a trabalhar algumas metodologias mais significativas, por exemplo, o trabalho de portfólio, né? Que a gente, eu por exemplo, estou experimentando isso nas minhas disciplinas de estágio. E tem sido, assim, muito interessante, porque você tem que fazer o processo. Você não pode deixar para o final da disciplina para atribuir a nota ao aluno. Ela é uma relação em que você vai acompanhando. Agora, é claro que as condições concretas muitas vezes nós não temos. Uma disciplina de estágio, por exemplo, eu tenho que ter no máximo 15 alunos. Atualmente eu estou com 18, por conta do que a Margarete falou anteriormente, né? Das nossas disciplinas descobertas e tal. Agora sim, é complicado a gente pensar na atual estrutura que nós temos, a gente pensar determinadas metodologias. Eu acho que vai muito dentro do processo mesmo eu acho que de sensibilização, de mobilização. Desde que você começou a construir, professor, você traz todo o processo histórico. Né? Um dado significativo da paridade nessa universidade. A relação professores, alunos e funcionários, ela é uma relação democrática. Aqui a gente pode pensar dentro dessa lógica com a atual situação que a gente vive, né? Onde a gente tem todos que são coordenadores, sabem, das suas dificuldades inúmeras,
em processo administrativo dentro da universidade, em que o professor coordenador tem que fazer o papel, muitas vezes, do administrativo que não está lá, ou que acha que não precisa fazer isso, que ganha muito pouco, ou por uma série de questões, onde os nossos funcionários não são concursados e nem há perspectiva de compromisso de concurso. Então, assim, eu acho interessantíssimo a gente adentrar nessa discussão, mas sem perder o pé da história, que o nosso sistema, a nossa estrutura de organização é totalmente diferenciada e ela não se abre para isso, né? Vocês têm um conselho que é diferente dessa estrutura de conselho que nós temos aqui. O Consul, o CEP, que é uma coisa que é complicadíssima, né? Então, assim, se a gente for falar de cada situação pessoal nossa, os nossos processos que tramitam, o que é isso na vida da gente? Um terror, 3 anos, 4 anos que tem uma resposta de um processo. Eu estou olhando aqui, não tem nenhum dos professores que foram agora concursados do Serviço Social. Por quê? Porque não se pensa nem que eles vão chegar para esse semestre, né? Pela própria dificuldade em estar chamando, em estar convocando, estar ainda na Secretaria do Estado, enfim. Né? A gente tem uma relação que é difícil, é uma universidade estadual que tem essa dificuldade nessa dimensão política, estrutural, democrática, a gente tem muitas dificuldades. Então, eu creio que a gente tem, claro, que pensar tudo isso, e eu também acho que não tem que esperar o boom maravilhoso de que tudo vai ficar perfeito para a gente engrenar. Eu acho que as questões, elas precisam ser feitas nessas contradições, né? E eu acho que, assim, passando por um processo de discussão nos colegiados, talvez a gente consiga avançar em muitas coisas e essa pressão vir muito mais de baixo dos colegiados, né? Para uma mudança estrutural. Já deixa eu falar, só para completar, foi bom se lembrar, a gente utiliza bastante portfólio. Utiliza bastante portfólio. Bastante não. A gente usa como dentro do curso de ciências, alguns cursos utilizam, mas dentro do ciências a gente utiliza portfólio também, para o documento do aluno constrói. Outra coisa, não significa demonizar a avaliação, de maneira nenhuma. A gente só entende que a avaliação não pode ser naquela perspectiva de memorização, né? Mas de relações. Né? Eu posso dar um conceito, posso dar um trecho do livro, mas eu quero que ele faça, né, uma relação com determinada coisa, ou da situação para fazer a relação com o autor, enfim, né, no sentido muito que a medicina trabalha lá, em alguns casos, é da resolução de problemas, né, no sentido de, hoje o discurso trabalha, né, na resolução de estudos de casos, né, e resolução de casos. Também se faz isso, né, mas não quando a gente fala da avaliação, a avaliação é aquela mais tradicional, privilegia, né, a resposta certa. Então, não necessariamente tem a resposta certa dentro, né, do que está se perguntando, nem dentro das relações que o aluno fez, se está de acordo, né, com a essência do que se quer, está certo, senão, né? Então, também tem isso, mas de repente eu falo em autoavaliação, parece que a gente está dizendo que é só, não é só autoavaliação, tem portfólio que utiliza, tem também. Aliás, o portfólio, né, é um elemento difícil. E o professor faz o portfólio também, né? Oi? O professor também faz o portfólio. Além do aluno fazer o portfólio, o professor também faz o seu processo, né? Sim. Eu quero colocar que essa proposta que o professor está apresentando não está tão longe da nossa realidade. Eu sou coordenadora do mestrado profissional em saúde da família, que já completou 1 ano, e nós utilizamos essa metodologia do mestrado. É uma pós-graduação, mas toda a formação foi de professores que também atuam na graduação da UES. Então, tenho uma experiência para dizer como realmente é difícil fazer essa mudança cultural, institucional. Tem professor que emperrou mesmo, não, é difícil, como é que eu vou avaliar aluno? Então, foi 2 anos trabalhando um conjunto de professores, com encontros semanais, com áreas, para criar módulos, que são as essências do que cada conteúdo deve ser trabalhado, e utilização de metodologias ativas, usar grupo tutorial, relatório individual, prática na comunidade, porque a gente trabalha com isso, com a realidade de saúde da família. Então, apresentamos problemas e eles vão solucionar, o tempo para sair, a semana de estudos intensivos, o material que ele traz, a gente avalia, é eleito um relator para ele descrever tudo o que aconteceu, o que cada grupo contribuiu, o aluno que não contribuiu muito, porque isso aí já vai ajudar na avaliação, né?
os grupos e os mecanismos virtuais ajudam muito nisso, na troca de informação entre eles. Então, assim, é possível fazer sim, tá? Então, assim, essa experiência que a gente está tendo está sendo assim, maravilhosa, com uma rejeição enorme dos alunos, porque vem de uma formação de bancada e pega uma pós-graduação completamente diferente. Então, isso tem sido um movimento mesmo, eu digo assim, que a gente tem que continuar, tanto que a nossa proposta é que só vai sair segunda turma quando todo mundo tiver feito sua defesa de dissertação, né? Que é outra briga que a gente tem com a CAPES, porque o produto desse mestrado é totalmente diferente de uma dissertação nos moldes tradicionais. Ele é um projeto de intervenção, então é outra luta, então assim, mas é possível ser feito e já está sendo feito dentro da UES. Eu acho que a gente tem que compartilhar isso e isso pode ser assim um ponto para outros cursos. O que é portfólio? Então, tem que fazer a formação. Explicando bem rapidinho, a ideia parte lá das artes, não me faz memória, que é juntar as várias fotografias, né, e fazer um álbum. Dentro da mesma ideia, juntar nessa pasta textos que tenham trabalhado do semestre e com a reflexão em cima desse texto, com as relações que a gente trabalhou, né, ou que eram objetivos quando se pegou, se elegeu o texto X, Y, Z, né? Então, com a produção do aluno. Então, não só, às vezes se confunde portfólio, no início, né, o aluno tem a tendência de confundir portfólio com uma pasta para guardar os textos. Então, ele vem com uma pasta desse tamanho, esse cara produziu um monte, né? Aí ele abre o texto, outro texto, né? Então, mas o fundamental aí é o espaço de produção do aluno. Né? E às vezes a gente pode chamar isso, né, também de diário, mas tem que estar, a gente inicia, né, e é importante também que inicia o diálogo da interpretação desse aluno, né, com o sistematizado, ou seja, a produção acadêmica desse sujeito, ele vai ensaiando desde o primeiro momento. Quando chega para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, o sujeito já tem um ensaio durante o processo inteiro. Então aí é muito fácil chegar lá e produzir. Você tinha pedido a palavra. Uma curiosidade. Como se deu, gostaria que você falasse um pouco assim, como se deu a preparação dos professores para chegar nesse projeto? Quais foram as dificuldades? Porque a gente sabe, como ela falou, os professores que a gente, um coordenador, por exemplo, uma coordenadora, e a gente recebe os novos professores que institutos efetivos, a gente dá as mesmas orientações. Essa orientação básica, né? Curso, fala sobre PPT, uns conseguem se adaptar ao curso, no colegiado ele discute, ele dá um retorno como está sendo o andamento das disciplinas, e outros não querem nem saber das discussões, só dão suas aulas, a gente nem sabe como é que está o ensino, a aprendizagem, né? Então, eu vejo que esse projeto, que eu estou achando excelente, precisa de um consenso mesmo, né? Um trabalho conjunto. Então, como se deu o processo de vocês? Quais foram as dificuldades? Esse é o grande calcanhar de Aquiles, né, no processo. Dizer para você, como eu disse lá no início, te falar que parte um pouquinho daqui, da proposta de ingresso dos docentes. Então, hoje o quadro está fechado, há 120 professores. A ideia inicial do ingresso é que fosse 25% só para a graduação, 50% para o mestrado e 25% para o doutorado. Por que não todos com doutorado? Porque entendia-se que a formação deveria se dar por dentro do projeto. Então eu saio para fazer o meu mestrado, se eu sou graduado, eu saio para fazer o meu mestrado e o meu tema de mestrado tem que ter algum link com o projeto político, pedagógico e institucional.
Eu vou estudar o projeto, não necessariamente vou estudar o projeto, mas eu tenho que fazer uma relação, eu tenho que estabelecer uma relação com possibilidade de aprofundamento do meu estudo na pós-graduação. Então eu não posso sair simplesmente, fazer o mestrado, fazer o doutorado na cor da borboleta que vive na mata. Claro, posso fazer, posso, mas tem que me justificar qual é o interesse social desse tema diante do lugar que tu trabalha. Tem importância saber a cor da asa esquerda da borboleta que está na mata, né, na relação com o projeto e com o papel social da instituição? Se o sujeito consegue provar que sim, então não tem problema. Então ele vai. E ele tem que provar para quê? Como é que eu. Desculpa, para ser liberado, né? Pode falar. Mas, então, para completar, só para completar o espaço de formação. A ideia de formação continuada, que está muito aqui, né, ela se dá, veja bem, ela se dá nos dois espaços lá. Na Câmara, quando a gente trabalha com uma parte da reunião, vai ter reunião quinzenal. Na verdade tem reunião semanal, mas só que quinzenalmente, né? Numa semana é a reunião do setor inteiro, na outra semana é a reunião da Câmara do curso, na outra, né, do setor, e assim vai. Então toda semana a gente tem encontro. A discussão sempre, né, forçar a amizade. A discussão se busca, né, que ela contemple a temática, ou seja, nós vamos discutir dentro do curso alguma coisa, o fundo tem que ser projeto pedagógico do curso ou projeto pedagógico institucional. E aí nós vamos aprofundando a questão conceitual do porquê fazer isso ou do porquê não fazer isso. No conselho, nós temos lá hoje, e aí é o calcanhar de Aquiles, por quê? Porque vai aumentando o número de professores, de técnicos, então o número de decisões administrativas que precisam ir a conselho vão crescendo. Então hoje nós estamos num movimento de tentar reverter. Nós começamos com estudos temáticos, né, com conselhos temáticos, e hoje a gente não está conseguindo mais. Hoje a gente está na fase que, para dar conta da parte administrativa, o conselho já não está dando, porque antes a gente tinha semanalmente. Veja bem, 2 reuniões por semana, uma era do curso e outra era do conselho, mas era muita coisa, era muita reunião. Fora as outras, os grupos que tem, né? Então o sujeito vivia, né? A gente dizia, se o mundo acabar hoje, nós vamos acabar em reunião. Todo mundo em reunião vai estar acontecendo, né? Então aí ele tentou espaçar. No espaçar, o tempo para a parte do setor começou a ficar pequeno, e da Câmara também. Aí tem 2 horas de reunião de Câmara, tem 4 horas de reunião do setor. Então isso começou a ficar pequeno. Então a gente está numa fase agora de reinventar esses espaços. Então esse é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque dentro disso, fora disso, a gente não chegou a organizar um grupo para além desses espaços de conselho e de reunião de Câmara, que eu acho que deveria ter organizado. Aí uma crítica que tem lá do processo. Eu acho que tinha que ter um grupo como vocês estão montando aqui. Como é que está vendo, tá? Senão eu fico falando aqui o resto. Mas eu estou fazer uma pergunta. Eu vi criar uma integração interna, né? Tanto essa ideia é fantástica de a universidade receber professores no lugar de graduação e não apenas já com título de doutor. Porque ele vai crescer fazendo com que o curso, a universidade cresça a partir da visão que ele tem, holística, e de um crescimento mais voltado para o ponto específico do seu próprio curso. Agora eu queria entender a relação externa, porque você falou assim, ele vai, a dado momento, ele vai à escola. Para os cursos de licenciatura, que é ótimo a gente ouvir as pessoas falando, porque às vezes a gente vai criando algumas situações, na prática de ensino, eu fico feliz quando você diz na UES, a gente tem um bocado de coisa que a gente faz e às vezes não sabe. Isso que você faz isoladamente, quase que isoladamente, eu procuro realizar na disciplina de estágio. O aluno vai primeiro conversar com a escola, volta, traz um planejamento, a avaliação ela come toda numa configuração totalmente diferente, ele se autoavalia após cada prática.
Sim, mas aqui é um outro detalhe. Para os cursos de licenciatura, eu vejo que esse modelo, se houvesse assim, um foco de atenção nossa, eu diria até a UES mudar essa metodologia de trabalho. Mas e para os outros cursos? Enfermagem, serviço social, administração, quem é o diálogo lá fora? E como que a universidade orquestra essas vozes? Essa é a minha questão. Pegando um exemplo bem concreto, na serviço social. Nós, em 2011, talvez você tenha acompanhado aqui, em 2011, as águas de março, as águas de abril, as águas de março, as águas de março em 2011 causaram lá uma catástrofe muito grande na região do litoral do Paraná. Então, lá como é serra, então houve muitos deslizamentos. E aí, deslizamentos como coisas naturais.